Carlos era o tipo de pessoa que passava despercebida. Tímido, reservado, um rosto comum em meio à multidão. Trabalhava como auxiliar administrativo numa escola há anos. Sempre no mesmo canto, organizando documentos e preenchendo planilhas. Nunca fora de se destacar. Falava beigs. Evitava olhar nos olhos das pessoas e quase sempre terminava frases com um sorriso tímido, como quem pede desculpas por existir. Por trás daquela timidez, morava um sonho escondido: ser professor. Mas, ironicamente, o que mais temia era justamente o que mais desejava: falar em público. Carlos sempre admirou seus professores. Ainda jovem, se encantava com a forma como explicavam o mundo. Sonhava com o dia em que ele também pudesse ensinar a tocar pessoas, abrir portas com palavras. Mas o medo era maior que o sonho. Tremia só de imaginar uma sala cheia de olhos voltados para ele. Mesmo assim, nunca deixou de aprender. Estudava à noite, fazia cursos online, lia livros sobre educação e didática, anotava ideias de aulas, planejava atividades, tudo num caderno que ninguém mais via. Um dia eu tomo coragem, repetia para si mesmo com o mesmo tom com que se pede algo ao vento, sem muita esperança de resposta. Certo dia, o professor de filosofia da escola em que trabalhava sofreu um acidente e precisaria se afastar por 3 semanas. A diretora, preocupada, tentou realocar alguém da rede para cobrir as aulas. Nada deu certo. Foi numa conversa informal que ela comentou: "E uma pena. Precisava de alguém confiável, que já conheça a escola, nem que fosse só para manter os alunos ocupados." Carlos ouviu e ficou em silêncio. Mas naquela noite, algo mudou. Ele olhou para o caderno com suas anotações antigas e pensou: e se for essa a chance que a vida está tentando me dar? No dia seguinte foi até a diretora e com voz trêmula disse: "Eu poderia tentar. Se a senhora achar que pode funcionar, posso assumir a turma por essas semanas." A diretora o encarou por alguns segundos, surpresa. Carlos engoliu seco. "Bom, se você se sente capaz, Carlos. Pode ser sim, temporariamente, vamos testar." E assim, pela primeira vez na vida, Carlos teve a chave de uma sala de aula. Naquela primeira manhã, mal dormiu, as mãos suavim, a garganta secava. Quando entrou na sala, os alunos o olharam com estranheza. "A gente vai ter aula com o tio da papelada?" Ele sorriu, trêmulo, e respirou fundo. Tirou seu caderno do bolso. Começou devagar, lendo parte de um trecho de Sócrates que havia anotado anos antes. "O segredo da mudança é focar toda a sua energia, não em lutar contra o velho, mas em construir o novo." Se lá, depois, um ou outro aluno levantou a cabeça, curioso. Aos poucos, com sua voz ainda tímida, ele conduziu a aula. Nada grandioso, mas havia sinceridade em cada palavra. Na segunda semana, os alunos começaram a prestar mais atenção, faziam perguntas, riam de suas tentativas nervosas de contar piadas filosóficas. Ele ainda gaguejava, mas agora era com leveza, e pela primeira vez se sentia ouvido. A diretora apareceu na porta no final de uma aula e viu algo que não esperava. Uma sala em silêncio, olhando com atenção para um homem que, até então, ninguém via. Quando o professor titular voltou, as turmas pediram para manter Carlos em algumas aulas de apoio. Ele não esperava por isso, nem a diretora, mas foi o bastante para acender uma nova chama. Nos meses seguintes, Carlos se inscreveu num concurso público para professor substituto. Foi chamado, deixou a papelada. Ganhou um novo crachá, não virou o melhor orador do mundo. Ainda tremia um pouco, ainda suava nas primeiras frases, mas algo havia mudado. Ele sabia que era capaz. Reflexão final: às vezes o que te impede não é a falta de talento, isem ou metal. Você pode carregar um dom enorme, uma paixão silenciosa, um talento escondido e nunca mostrar ao mundo. Não porque não serve, mas porque não acredita que serve. O que Carlos descobriu, e o que você precisa lembrar, é que a coragem nem sempre vem antes da ação. Às vezes a gente age com medo mesmo, e é agindo que a coragem vem. Você já teve medo de se mostrar ao mundo? Talvez o que esteja te faltando não seja talento, mas permissão. Permita-se tentar, permita-se tropeçar e permita-se descobrir, enfim, o valor da sua voz.